Então, Jamerson, para fechar a nossa entrevista, o que leva um líder do movimento sectário a faltar com a verdade a esse ponto, como fez o Sérgio Monteiro? Bem, uma pergunta difícil, essa. Difícil. Veja bem, eu não duvido talvez das boas intenções do professor Monteiro. Ele está se expondo publicamente, né? Tanto do Vejam Só, quando ele me questionou, colocando em xeque uma informação que é comum, é o status quo da tradição teológica em afirmar que fariseus criam sim na imortalidade. Independente se é certo ou não essa doutrina, o fato é que eles criam, diferente dos saduceus, o que aparece inclusive lá em Atos 23:8. Então, quando ele coloca isso de maneira pública, ele chama para ele a responsabilidade. Eu, em princípio, não vou duvidar da sua idoneidade. Agora, ele precisa trazer as fontes, ele precisa trazer a prova histórica. Eu mencionei. Eu acho importante fazer revisões, João. Eu estou tanto tempo preocupado se eu não estou acomodado nas minhas interpretações, na minha teologia. Sou colocado em xeque em cada debate que eu vou. No diálogo pessoal, na evangelização, a gente é questionado sobre diferentes questões doutrinárias. E a gente precisa estar intelectualmente preparado para responder com mansidão àqueles que perguntam a razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Então, em vista disso, quando eu me deparo com uma informação que não é aquilo que eu estava imaginando, eu vou nas fontes. Então, sobretudo em termos de doutrina, as Escrituras é única, é a maior autoridade. Depois nós podemos recorrer aos estudiosos, à própria história, que é uma testemunha fiel, né? Mas muitas coisas na história não estão documentadas, então fica assim com base em interpretações. Sobre essa questão, eu pontuo assim, que eu acho que é aí que o professor Sérgio ainda deve essa explicação. Temos a obra de Joséfo, temos a tradição rabínica, temos essa evidência neotestamentária em Paulo, nos evangelhos, sobre esse pensamento dos fariseus. Embora concorde, não haja um versículo que diga fariseus criam na vida após a morte, antes da ressurreição, durante o estado intermediário. Não há um texto claro sobre isso, como também não há um texto claro sobre inúmeras doutrinas. Obviamente nós estamos falando de construção teológica. Agora, a construção teológica, ela é válida se ela for plausível, se ela tiver fundamentos, se ela tiver partindo de uma boa exegese do texto. E a história, ela é colaborativa. Corrobora ou não com a doutrina. Mas no caso do Monteiro, está tudo contra ele. Tá os maiores historiadores, os maiores teólogos, inclusive da própria igreja dele, a própria profetisa, está agora o Dr. Mason, que ele citou como fonte para dizer o contrário, quer dizer, ele pega uma pessoa dessa, cita de maneira equivocada. Então eu acho que no mínimo, sei se ele interpretou no mínimo, o Sérgio Monteiro não foi assim irresponsável? Creio que sim, até que ele prove o contrário. Então eu estou abrindo aqui a oportunidade ou a possibilidade dele trazer um documento novo que mude a história. Verdade. É ótimo. Eu também vou aprender com isso. O CACP vai Nós aprender. Estamos aprendendo com isso. Será ótimo. Repito, isso não afetará a nossa crença na vida imediata no estado intermediário, antes da ressurreição, porque entendemos isso como um testemunho bíblico. Agora, do ponto de vista histórico, especificamente essa questão, o grupo religioso dos fariseus, que era um entre outros do judaísmo do segundo século, teologicamente, criam na vida após a morte, antes da ressurreição, num estado consciente após a morte? Sim ou não? Repito, eu tenho uma prova histórica que é Joséfo. Ah, ok, você pode questionar Joséfo, mas eu tenho a prova histórica. E diz que sim, que diz que sim. Eu não tenho nenhum autor contemporâneo com Joséfo que descredibilize ele. Exatamente. Que contrarie a afirmação de Joséfo. Então, até mesmo sobre a sua afirmação que ele era fariseu, então me prove um documento que ele não era.
Se você não tem um documento que demonstra, digamos que tivesse um outro autor contemporâneo, um documento judaico que demonstrasse que Joséfo nunca pertence, não seria de interesse, até uma pergunta, né, que me vem à mente agora, não é do interesse dos próprios judeus ter desmentido sobre isso? Exatamente. Ter desmentido Joséfo. Não, você não era fariseu, não. O que você... Porque ele estava escrevendo depois do ano 70, durante 30 anos que ele viveu em Roma. E a comunidade judaica estava na sua segunda diáspora. Com certeza alguém poderia ter se manifestado. Obviamente que sim, ele foi rejeitado pelos intelectuais, os eruditos, os estudiosos judaicos. Mas ninguém contestou isso. Mas ninguém contestou. Poderia ter lá, numa obra judaica, num escritor do primeiro século, uma informação do tipo assim, Joséfo nunca, na verdade ele diz que é, mas ele nunca foi fariseu. Jamerson, mas isso aí mostra uma coisa, não vamos dizer que ele fez isso, mas isso aí mostra uma coisa para você que está nos assistindo, tomar muito cuidado com o academicismo dos movimentos sectários, porque eles vêm todo florido, todo rebuscado, todo bonitinho, parece, né? Até nós conversávamos antes aqui da gravação sobre aquele livro Deve-se Crer da Trindade, das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová fazem muito isso, cita várias fontes, mas tudo fora do contexto, para corroborar com a sua ideia. O membro de seita, ele não está preocupado com a verdade, mas ele está preocupado com a sua verdade, com a verdade da sua organização. E às vezes o que a gente percebe é que eles passam por cima, como um trator, de um monte de evidências para defender os seus fatos. É isso mesmo, Jamerson? Essa é uma característica de grupos exclusivistas, sectários. Fazem o que for para defender a sua verdade. Eu não vejo isso entre batistas, entre assembleanos, entre metodistas, porque para o membro dessas denominações evangélicas, para ele pouco importa se a denominação está certa ou errada. O importante é o que ele entende da palavra. Ou seja, nós não temos Talmud, não temos tradição oral, embora haja uma tradição oral leve entre os evangélicos, mas eu não tenho problema nenhum em discordar. Eu tive, ao longo da minha trajetória cristã, discordado de muitas doutrinas da minha denominação, e que hoje eu afirmo o contrário delas, e eu não tenho nenhuma crise de consciência com isso. E os meus pastores também não me acusam de nada, porque eu tenho essa liberdade intelectual. Diferente do quem está no mundo sectário. O grupo sectário, um grupo exclusivista, exerce uma pressão muito grande, porque aquele grupo precisa ser único, único, exclusivamente verdadeiro, porque nele está a salvação, né? Nesse barco está a salvação. Se um barco está em dúvida, ou está com furo, ou a estrutura está afetada, então se compromete toda a estrutura. Verdade. Olha, rapaz, eu acompanhei um dos meus professores em apologética, foi o pastor Ezequias Soares. Que mestre. E o pastor Gordon Shaw, um dos maiores eruditos, um britânico que vivia em Jundiaí, que é a minha cidade de origem, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. E eu lembro-me que quando você citou aí, deve-se crer na Trindade das Testemunhas de Jeová, que trazem tanta informação de obras, enciclopédia tal, e autor fulano de tal, e erudito não sei o que. Eles apresentam evidências, fonte bibliográfica, que você que não conhece essas fontes, você tem um primeiro contato com essa revista, eu tenho certeza de uma coisa: ou você desacredita da Trindade, ou você vai em busca das fontes, porque é muito forte essa revista. Ela bate com os dois pés no peito do crente, ou do trinitariano. Aí quando vai se procurar... Não, escuta só. Quando o pastor Ezequias, que é com muito respeito à sua pesquisa, mas acho que é o maior estudioso sobre as Testemunhas de Jeová no Brasil, ou no mundo. Ele fez uma pesquisa exaustiva em 100% de todas as obras das Testemunhas de Jeová. O livro dele, Respondendo às Testemunhas de Jeová, é uma obra monumental. Ele produziu, quando a gente começou, eu era garoto ainda, acompanhando aquela pesquisa que ele conduzia com o Dr. Gordon Shaw, e quando eles começaram a ir atrás dessas fontes, muita coisa em inglês que nós não temos em português, esse é um grande problema. A nossa literatura acadêmica em português é pobríssima diante do que há nas obras em inglês.
eles começaram a se deparar com mentiras, ou com meias verdades, ou com distorções do contexto. O que é pior do que uma mentira. O que é pior? O que o pastor Ezequias fez? Produziu provas documentais. Isso é fantástico. Então o livro Respondendo a Testemunho de Jeová anda junto com provas documentais. Então quando você pega a revistinha lá, Deve-se Crer na Trindade, produzida pela Torre de Vigia, Sociedade Torre de Vigia, e eles mencionam a Enciclopédia Britânica na página 432, parágrafo X, diz que a Trindade era uma doutrina pagã. Aí o pastor Ezequias traz o facsímile, que é uma prova documental dessa obra, a Enciclopédia Britânica, grifado esse trecho, e mostra que é um texto isolado do contexto. Ou seja, a enciclopédia está dizendo o seguinte, que embora essa doutrina apareça em algumas religiões pagãs, ou seja, a narrativa é outra, é uma coisa. Se você tiver curiosidade, compre essas duas obras. Eu não sei se está disponível na loja virtual do CSP. Então, tem no Mercado Livre para comprar. Tem no Mercado Livre? Isso. São Mercado duas Livre. obras que um apologista não pode deixar de ter. Eu porque tenho autografado. Você, meu irmão, não vai conseguir acesso a essas fontes históricas. Talvez a sua enciclopédia, a sua biblioteca seja tão rica quanto do CSP. Lá do João Flávio, que eu fico com inveja dele lá, que ele grava os vídeos lá num arsenal, né, literário. Mas talvez você não tenha esse privilégio, você não tem acesso, você não consegue ir a uma universidade, né? Eu, sobre esse assunto, eu acabei conversando, eu não vou citar o nome deles porque foram conversas pessoais, eu conversei com vários professores de cultura judaica, inclusive rabinos, e eles todos respondem afirmativamente que fariseus criam na imortalidade, e eles me deram referências de várias obras de bibliografia para eu consultar, e eu fiquei parado no tempo, porque eu não tenho essas bibliografias. Eu ando pesquisando alguma coisa, estou começando a achar na internet para comprar via download alguma coisa, mas eu não tenho. Eu tenho que ir lá na biblioteca da USP, da Unicamp, da PUC, ou lá em Harvard ou Cambridge, para consultar aquelas obras monumentais, porque eu não tenho aqui comigo. Então, quando você ouvir um membro de um grupo religioso colocar em xeque uma doutrina bíblica, um ensino em que o cristianismo histórico defendeu, e dar fontes bibliográficas, referências de autores, pé atrás. Toma cuidado, porque tem gato por lebre aí. Tem sempre um sofisma. Não estou dizendo toda vez, né? Toda a generalização é burra. Né? Então, eles são pessoas inteligentes, estão pesquisando, muitos estão em busca da verdade, mas por causa dessas amarras do grupo religioso, esse condicionamento intelectual, que você tem que estar fiel à tradição do seu grupo, eles, de modo geral, cometem esse erro. Né? Então, exclusivamente eu estou falando da Testemunha de Jeová. Você me perguntou do professor Sérgio. No debate acadêmico sobre esse tema, se fariseu cria ou não na imortalidade, se Joséfo era ou não fariseu, nós estamos aqui apresentando algumas evidências. Cabe ele mostrar o contrário. O esforço da parte dele de produzir as suas evidências. É engraçado que ele fez 8 vídeos e ele fala, mas não faz como você fez. Simplesmente cita, ele não faz. Jamerson, eu preciso terminar. Gente, olha, nós tivemos com muita alegria aqui na Igreja Batista Étios, aqui em Guarulhos. O pastor Jamierson nos recebeu muito bem. Tem o site da igreja, se quiser. Por favor, cita o site. Eu vou pôr batistaetnos.org.br. Acabamos de lançar um portal novo sobre a igreja. Você é muito bem-vindo. Se estiver aqui em Guarulhos, não estiver congregando, venha servir a Deus conosco. E logo, logo vocês vão ter informações do canal do nosso Jamierson. O Jamierson vai ter um canal. Vamos premiar isso que você está falando. Isso aqui é exclusivo. É exclusivo do CSP. Exclusivo para o CSP Vídeos. A gente torce muito por você, Jamierson, porque você sempre foi um companheiro. A gente agradece aqui aos irmãos, aos contribuintes que me ajudaram a vir até aqui de novo. Faço esse agradecimento. À Igreja Batista aqui de Guarulhos
E a você, meu amigo, parabéns pela sua pesquisa. Eu fiz questão de vir aqui. A pesquisa continua. Mas aí depois nós fazemos outro vídeo. Um pouquinho dela está posto. Ó, depois a gente faz outro vídeo, tá bom? Divulgue, compartilhe, dê o seu like, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.